Ana, e de volta aqui ao Brasil, após registrar um lucro bilionário no primeiro trimestre deste ano e de ser criticada pelo presidente Jair Bolsonaro, a Petrobras anunciou nesta segunda-feira um reajuste de 8,8% no preço do diesel. O valor médio do combustível passa de R$ 4,50 para R$ 4,91 já a partir de amanhã. Na semana passada, em sua live semanal, Bolsonaro fez um apelo para a empresa não reajustar o combustível. Quando se trata aqui de empresa pública ou de sociedade de economia mista, elas devem ter a função social. Petrobras, estamos em guerra. Petrobras, não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível. A estatal justifica que o reajuste segue outros fornecedores de combustíveis no Brasil que já promoveram aumentos nos seus preços de venda, acompanhando os valores de mercado. E alega que o último reajuste aconteceu no começo de março, além da elevada volatilidade. De acordo com a Petrobras, o balanço global de diesel está impactado por uma redução da oferta em relação à demanda, o que reduziu os estoques globais. Zé. O presidente tem razão. É uma espécie de guerra. A projeção aqui é de que o preço da gasolina chegue a R$10 até o final do ano. Isso é muito e ameaça inclusive a economia do país. Não só o nosso orçamento de cada dia, mas também todo o conjunto da economia do país. É uma situação complexa porque o mercado está aviltado, está desequilibrado. Recentemente, eu participei de um congresso internacional sobre carros elétricos e vi ali avaliações, inclusive de pessoas ligadas à Agência Nacional de Petróleo, de que o petróleo estava com os dias contados e que havia uma clara tendência de desimportância do petróleo no mercado mundial, que continuaria, porque existem alguns subprodutos, mas como combustível para veículos, não. E aí, depois de meses, um ano, né, a situação mudou. E o petróleo parece que voltou a dominar o mundo, né? E chegando a essa condição, nós estamos vivendo uma crise de petróleo. Um tanque de combustível hoje, né, é mais caro do que um pneu do veículo, para se ter uma ideia. É uma avaliação pessoal que eu sempre faço essa comparação. Por outro lado, o preço do diesel está proibitivo e há uma instabilidade difícil de ser levada, porque quando se pega um transporte, uma carga, não se sabe quanto vai custar o combustível na semana que vem ou no mês que vem. Então, isso dificulta a negociação. E a Petrobras, por ser estatal, tinha que ter essa razão social, que diz o presidente. Senão, não precisaria de estatal, era entregar aos lobos, entregar à iniciativa privada. E com vários competidores, é um mercado difícil de colocar competidores, o mercado poderia ser equalizado. A realidade é que nós estamos vivendo um momento de desequilíbrio, falta do produto no mercado internacional, dificuldade de transporte e alta do dólar. E isso faz os preços explodirem por aqui. Entendo que a Petrobras deveria reunir a diretora, aquilo ali virou uma cadeira elétrica, aquela cadeira de presidente da Petrobras. Deveria se reunir e definir uma política transparente, clara, de proteção ao brasileiro e não lucrar como lucrou, bilhões e bilhões sendo distribuídos aí em dividendos para os que têm ações da Petrobras. Diga, Mota. O presidente está pedindo, ele não está interferindo. É sempre bom a gente lembrar isso. Se o presidente quisesse interferir, ele poderia mudar o presidente da Petrobras ou poderia ligar direto para o presidente da Petrobras e dizer, faz isso, faz aquilo. Mas o presidente está apresentando o problema e pedindo à empresa que entenda, que compreenda o que está acontecendo. E aí a Petrobras fica naquele conflito. Por um lado, ela é uma empresa com ações em bolsa que tem que dar retorno aos investidores. Por outro lado, ela é uma empresa estatal que tem algum compromisso com a política pública, né? É sempre bom lembrar, as margens da Petrobras hoje estão maiores do que 50%. Para cada R$100 que ela fatura, mais de R$50 são de lucro bruto, enquanto as suas concorrentes, a Esso, a Shell,
e a British Petroleum têm margens que estão por volta de 25%, ou seja, metade da margem da Petrobras. Os analistas, os especialistas têm discutido muito isso, eu tenho lido muitos relatórios, muitos documentos, e basicamente existem 4 soluções sendo colocadas na mesa, né? Uma seria uma interferência direta na empresa, que é óbvio que o presidente não quer fazer, e é uma ação contraindicada que viola o princípio da liberdade econômica que o governo sempre tem defendido. A outra seria subsídio, tirar dinheiro de algum lugar da economia do governo e ajudar, botar esse dinheiro para baixar o preço dos combustíveis. A terceira solução seria a criação de um fundo regulador. Essa é uma solução que foi apresentada pelo Adriano Pires e funciona da seguinte forma: a gente assume um custo razoável do barril de petróleo de $95, toda vez que o barril passar desse valor, o dinheiro sai desse fundo para cobrir a diferença. Eu acho complicada essa história do fundo, porque fundos, na tradição da política brasileira, eles são sempre sequestrados por políticos para outros usos. Você começa o fundo com a excelente intenção e esse fundo termina servindo para politicagem. Isso é a tradição brasileira. Agora, a quarta solução, que foi apresentada por alguns analistas, é muito boa, que seria a redução voluntária das margens da empresa. A Petrobras voluntariamente reduziria o seu percentual de lucro e essa decisão seria tomada numa assembleia da empresa, da qual não participaria o acionista controlador, que é o governo. Então, os acionistas majoritários, voluntariamente reconhecendo o enorme impacto negativo desse aumento de combustíveis, é sempre bom lembrar que nós estamos saindo de uma pandemia, estamos no meio de uma guerra, não é uma situação normal. Então, eles, reconhecendo essa situação, aprovariam uma redução de margens. Essa me parece a melhor solução.